Saudações, viajante das eras. Hoje vamos voltar no universo dos celtas para explicarmos a origem do que hoje conhecemos como Halloween. Os antigos celtas, na antiga região da Bretanha, celebravam o Samhain e vamos conhecer um pouco mais deste incrível festival que está enraizado por todo o mundo até os dias de hoje. Era o tempo em que as sombras se alongavam sobre as colinas da antiga Bretanha, o verão havia partido, e os ventos do norte traziam o presságio de noites longas e geladas. Era o Samhain, o festival do fim, o último crepúsculo dos druidas. Um tempo em que o véu entre o mundo dos vivos e o dos mortos se tornava tênue, quase transparente. Nos calendários lunares dos antigos celtas, o ano não começava com a primavera, com o florescer da vida, mas sim com a chegada do inverno. Para eles, toda a vida nascia do escuro menos como uma semente escondida sob a terra, esperando o momento certo para brotar. E assim, ao cair do último pôr do sol de outubro, as comunidades se reuniam nas clareiras sagradas, nas margens dos rios e junto aos imponentes círculos de pedra. Ali aguardavam os druidas, os sábios que falavam com os deuses e guiavam os rituais do povo. O sol marcava o fim da colheita. As plantações já haviam sido recolhidas, os grãos armazenados com cuidado, e os animais mais fracos, sacrificados para garantir alimento durante o frio rigoroso que se aproximava. Era um momento de agradecimento pela abundância, de purificação para o novo ciclo e de presságio para o futuro. Enquanto a luz do sol se escondia por trás das colinas, o fogo sagrado era aceso, não com um isqueiro ou uma tocha, mas com uma chama viva, nascida do atrito entre pedras consagradas. Era o fogo novo, símbolo de proteção e renascimento, que brilhava como um farol no coração da noite escura. Vestidos com túnicas brancas e coroas feitas de folhas de carvalho, a árvore sagrada, os druidas entoavam cânticos em uma língua ancestral. Eles acreditavam que o fogo do Samhain era mais do que apenas calor e luz. Era um portal entre os mundos, um ponto de encontro entre os deuses e os mortais. As famílias de cada vilarejo traziam tochas apagadas e as acendiam na grande chama druídica. Depois levavam esse fogo sagrado de volta para suas casas, acendendo suas lareiras para proteger seus lares e seus entes queridos contra os espíritos malignos que vagavam durante o inverno. À volta das fogueiras, a aldeia dançava. O som dos tambores ecoava pelas colinas, misturando-se aos uivos do vento, criando uma sinfonia poderosa. Era como se o som fosse o próprio coração da terra menos pulsando em um ritmo que unia os vivos e os mortos. Durante o Samhain, a crença era de que o véu entre os mundos se enfraquecia de forma extraordinária. Os portais para o outro lado se abriam, e os espíritos dos ancestrais caminhavam novamente entre os vivos. Por isso, era uma noite tanto de reverência quanto de temor. Para honrar e agradar os espíritos familiares, os celtas deixavam ofertas sobre as mesas, pães frescos, frutas da última colheita, leite e mel. Em muitas casas, uma cadeira vazia era deixada próxima à lareira, reservada à alma de um antepassado querido que retornava para visitar os seus. Mas também se temia aqueles que vinham com intenções sombrias, espíritos errantes, almas perdidas entre os mundos que poderiam causar problemas. Para enganá-los e passar despercebidos, as pessoas usavam máscaras assustadoras e se cobriam com peles de animais. Elas se disfarçavam como se fossem fantasmas para não serem reconhecidas e levadas por esses seres. Essa prática é a origem ancestral das fantasias e dos disfarces que séculos depois se tornariam uma marca registrada do Halloween. Mas o Samhain não era apenas um festival dos mortos, era também o início do Ano Novo Celta. Os druidas, como grandes astrônomos e místicos, observavam o céu, o voo dos corvos, o brilho das estrelas sobre as pedras antigas. Eles acreditavam que nessa noite, o destino se revelava de forma mais clara. Ritos de adivinhação eram realizados. Ervas sagradas eram queimadas. Ossos de animais eram lançados sobre o fogo. E seus estalos e rachaduras eram interpretados como mensagens diretas dos deuses. Em aldeias da Bretanha e da Irlanda, os jovens participavam de seus próprios rituais. Eles colhiam maçãs, uma fruta sagrada, e tentavam ver no reflexo da água o rosto de seus futuros amores. Outros jogavam cascas de frutas ao fogo para prever casamentos, a fartura das próximas colheitas ou até mesmo tragédias. Tudo o que fosse feito ou sonhado sob a energia do Samhain era considerado um presságio poderoso para o ano que estava nascendo. Para os celtas, o Samhain era também o tempo em que o poder de certas divindades se tornava mais forte. Era o tempo da Rainha dos Mortos, uma deusa sombria e poderosa conhecida em algumas tradições como Morrigan, a Senhora das Batalhas, da Profecia
e do destino. Diziam que ela caminhava pelos campos envolta em névoa, observando os vivos e decidindo quem teria força para atravessar o inverno. Muitos guerreiros ofereciam sacrifícios, não de pessoas, como alguns mitos posteriores sugeriram, mas de animais e oferendas simbólicas, para conquistar o favor da deusa e garantir sua sobrevivência às tempestades que viriam. Outros cultos reverenciavam Dagda, o deus bondoso, pai de todos, que durante o Samhain se unia à deusa da morte para restaurar o equilíbrio entre a luz e a escuridão. Era um momento mágico e complexo em que a morte e a vida se abraçavam, onde o fim e o recomeço eram uma única e mesma força pulsante. Naquela noite, todas as fogueiras da aldeia ardiam juntas. Em uníssono, as famílias se reuniam em torno de grandes mesas, compartilhando carne defumada, grãos e bebidas fermentadas feitas de cevada e mel, o famoso hidromel. Era o grande banquete dos ancestrais. Uma ceia que unia vivos e mortos no mesmo círculo sagrado de comunhão. Os bardos, poetas e contadores de histórias recitavam canções antigas. Eles cantavam sobre os heróis que haviam partido, sobre os deuses que criaram as colinas e os rios, e sobre os espíritos guardiões que vigiavam as florestas. A cada gole de hidromel, o povo ria e chorava ao mesmo tempo, pois sabiam que a vida era um ciclo e que todos, um dia, se juntariam àqueles que já haviam atravessado o véu. Conforme a noite avançava, as fogueiras começavam a baixar. As sombras dançavam nas pedras dos círculos sagrados, e o ar se tornava mais denso, mais pesado. Era o momento em que os espíritos vagantes se aproximavam das aldeias. Alguns buscavam apenas um lar, um pouco de calor e descanso. Outros, consumidos pela dor ou pela injustiça, buscavam vingança ou apenas uma lembrança. Para se proteger e ao mesmo tempo guiar as almas, as pessoas colocavam brasas quentes dentro de nabos esculpidos. Eles criavam lanternas primitivas com rostos grotescos desenhados para afastar os espíritos sombrios. Esses nabos, levados séculos mais tarde para a América pelos imigrantes irlandeses e substituídos pelas abóboras, que eram mais abundantes, se tornariam o símbolo moderno do Jack-o'-lantern, a famosa lanterna de Halloween. Quando os primeiros e tímidos raios do sol finalmente tocavam as colinas geladas, o povo sabia: o mundo havia mudado. O verão estava oficialmente morto e o inverno havia nascido. O grande ciclo da natureza havia sido renovado. As cinzas das fogueiras sagradas eram cuidadosamente recolhidas e espalhadas pelos campos. Isso fertilizava a terra, garantindo que a vida renasceria com força total quando o sol retornasse na primavera. Para os celtas, cada fim era na verdade um começo. A morte não era um fim trágico e absoluto, mas um retorno ao ventre da mãe terra, menos o lugar onde tudo repousa antes de florescer novamente. Com o passar dos séculos, a chegada de novas crenças, como o cristianismo, tentou apagar a memória do Samhain. O festival foi renomeado, transformado em All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos. Uma tentativa de sobrepor uma celebração cristã sobre a pagã. Mas as velhas tradições sobreviveram nas aldeias, nos costumes do campo, escondidas nos corações do povo. As máscaras, as velas, os cânticos e, sobretudo, o respeito aos mortos nunca desapareceram por completo. Hoje, no nosso mundo moderno, o Samhain é lembrado principalmente sob o nome de Halloween, menos uma sombra colorida e divertida da antiga e profunda celebração celta. Mas, sob essa nova face, ainda ecoa o mesmo chamado ancestral. O chamado do fogo, do frio e dos que vieram antes de nós, nos tempos antigos. Acreditava-se que aquele que acendesse uma chama na noite do Samhain iluminaria não apenas o seu lar, mas também os caminhos daqueles que ainda estavam perdidos entre os mundos. E assim, a tradição do fogo sagrado se tornou um símbolo da memória, menos um elo poderoso que nem mesmo a morte pode quebrar. Porque no fundo, o Samhain nunca foi apenas uma festa dos mortos. Foi, e continua sendo, uma celebração da eternidade da vida. Um lembrete profundo de que tudo o que morre um dia retorna, transformado, refeito, renascido. Obrigado por viajar conosco no tempo até essa noite mágica. Se você gostou de conhecer as raízes do Halloween, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias. Até a próxima viagem pelas eras.